Olá pessoal, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê amigurumi sem segredos. Olha que lindeza que nós vamos fazer hoje. Este coelhinho que fica aqui com a sua cestinha e a gente pode rechear com muitos chocolates, aproveitando que a Páscoa já tá chegando aí, né? Então, lembrando que eu vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo e também fica uma lista lá no final do vídeo com toda a descrição de tudo que a gente usou aqui para poder produzir este coelhinho maravilhoso. E já aproveita e se inscreve no canal. Vamos lá? Então, aqui a gente vai dar início fazendo o nosso cachepô, a cestinha que vai estar ali junto com o nosso coelho. Eu vou começar fazendo o anel mágico com a cor que eu escolhi aqui para fazer, que é esse laranjado. Parece um pouco laranjado, meio marrom aqui, essa cor bonita. Vou deixar o material lá no final do vídeo, mostrando qual que foi o código que eu usei. Então, eu fiz o anel mágico e vou começar fazendo 6 pontos baixos aqui dentro. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos, puxo o fiozinho inicial para poder fechar o meu anel mágico. Fecho ele todo e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para unir as duas pontinhas aqui do meu trabalho. Essa aqui é a nossa primeira carreira. A nossa próxima, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazendo um aumento. O aumento são sempre 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, eu fiz aqui um aumento, vou pro próximo, faço outro aumento e vou repetir por 6 vezes. Finalizei aqui o meu último aumento, vou fazer um próximo ponto baixo, que no meu próximo ponto eu faço um ponto baixo e venho aqui com o meu marcador. A carreira anterior a gente terminou com 12 pontos baixos, agora a gente vai começar a nossa próxima carreira. Eu já fiz o primeiro ponto aqui para dar início da minha carreira, e aqui nós vamos trabalhar sempre um ponto baixo e um aumento. O meu ponto baixo aqui eu já fiz, agora eu vou para o meu aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta, sempre fazendo um ponto baixo e um aumento. Já tô fazendo aqui a minha última sequência de um ponto baixo e um aumento. E eu vou encerrar esta carreira aqui com 18 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador aqui neste pontinho que eu acabei de fazer. Aqui já é o início da minha próxima carreira. Agora, nós vamos trabalhar aqui por 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz um, que é o que dá início na minha carreira, vou fazer mais um, totalizando 2, e o próximo eu faço um aumento. E eu vou repetir essa mesma maneira, esta mesma sequência por toda a minha carreira. 2 pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô fazendo a minha última sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira, aqui nós finalizamos com 24 pontos baixos, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo para dar início à próxima carreira e já volto o meu marcador. Nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta, sempre fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já tô fazendo o meu último aumento desta carreira, que a gente estava seguindo fazendo sempre 3 pontos baixos e um aumento. Tiro o marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador aqui. E aqui nesta carreira, nós vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, eu fiz um já, que é o início da minha carreira, faço mais um, fiz 2 pontos baixos, vou fazer um aumento no próximo. E agora, eu vou repetir uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento, por toda a minha volta. Eu vou sempre fazendo 4 pontos baixos, 2, 3, 4, e agora eu faço o aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha carreira. E já aproveita e clica aqui para você se inscrever e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo disponível. Aqui eu fui fazendo toda a minha volta, seguindo a sequência de 4 pontos baixos e um aumento,
Fiz o meu último aumento aqui, e agora eu vou fazer, para encerrar minha carreira, mais 2 pontos baixos. E aqui nós encerramos com 36 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço o próximo ponto aqui e volto o marcadorzinho. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar sempre fazendo 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta. 5 pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô chegando no final da minha carreira, vou fazer o meu último aumento aqui dela. E encerramos com 42 pontos baixos. Tiro o nosso marcador aqui, um ponto baixo, que é o início da nossa próxima carreira. Aqui vocês estão vendo que a gente só tá fazendo a base, né, do nosso cachepô. Tá ficando só, a gente só tá indo aumentando para poder ficar do tamanho desejado. E aqui a gente vai fazer agora a nossa última carreira de aumentos. Para fazer ela, eu vou começar fazendo 3 pontos baixos. Fiz os 3 pontos baixos, no próximo eu vou fazer um aumento. E agora, pelo resto aqui do restante da minha carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetindo essa sequência até eu chegar lá no final da minha carreira, sempre fazendo 6 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 6 pontos baixos, agora eu vou fazer um aumento. E vou encerrar esta carreira fazendo mais 3 pontos baixos que estão aqui, ó. E por que que eu vou fazendo desse jeito? Porque dessa maneira, a gente vai fazendo os aumentos sem ficar um em cima do outro. Então, com isso, a tua base vai ficar sempre redondinha. Tá vendo? A gente vai distribuindo os aumentos, deixando eles diferentes. E aí, com isso, não vai ficando com aquela marcação de aumento que às vezes você costuma ver no trabalho. Então, a gente vai sempre deixando um aumento separado do anterior, para não ficar um em cima do outro. Então, aqui, finalizei essa minha carreira. Aqui a gente tá agora com 48 pontos baixos. E aqui agora, vou tirar o marcador, pra gente dar início agora à subida do nosso cachepôzinho, dessa partezinha que a gente tá fazendo. Então, eu tirei o marcador e o próximo ponto baixo eu vou fazer pegando só o fio da parte de trás do meu trabalho. Tá vendo aqui que ele tem 2 fios? Um que fica aqui pra frente, que eu posso falar que é na frente, e o outro que fica aqui na parte de trás, que é essa correntinha aqui. Eu vou fazer todo o meu trabalho sempre pegando esse fio de trás aqui. E vou fazer um ponto baixo normal. Já fiz o meu primeiro ponto baixo, já vou voltar aqui com o meu marcador, para poder saber onde que é o início da minha carreira. E vou trabalhar apenas ponto baixo. Nós vamos fazer aqui um total de 12 carreiras, sempre pegando esse fio da parte de trás do trabalho. Você vai entrar e vai fazer o seu ponto baixo somente neste fiozinho. Tá vendo? Ele vai ficar um fio aqui pra frente e o outro que é o que a gente trabalhou, que vai subindo as carreiras. Eu vou dar uma volta aqui e vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu fiz toda essa primeira fileira aqui, essa primeira carreira. Cheguei onde estava meu marcador, vou tirar ele e vou continuar fazendo as carreiras, sempre pegando o fio de trás. Então, aqui nós vamos fazer no total 12 carreiras, seguindo esse mesmo processo, sem aumento, sem diminuição. Apenas fazendo ponto sobre ponto e lembrando de pegar sempre aqui o fiozinho da parte de trás do teu trabalho. Aqui eu já tô chegando na minha última carreira. Olha que efeito legal que fica no trabalho. Vocês costumam fazer ponto baixo assim, para poder fazer um detalhe no acabamento? Às vezes eu gosto de trabalhar assim para poder ficar com essa texturinha aqui na peça. Aqui eu já tô chegando no final da minha última carreira. Fiz o meu último ponto baixo e aqui a gente vai trocar de cor. Então, eu vou fazer agora o acabamento dessa pecinha aqui, vou fazer de verde. Então, eu vou trocar, vou deixar o fio aqui, né, na verdade. Vou mostrar como que eu faço a troca de cor. Tem desse jeito e tem de outras maneiras que eu já mostrei aqui no vídeo, no canal também. Então, aqui eu vou fazer uma nova técnica que eu aprendi, que é, eu fiz o meu último ponto baixo, agora eu vou entrar aqui por cima com a agulha, nesse primeiro fio, e pegar esse fio aqui da lateral.
Pera aí. Eu entrei, então, eu peguei o fio de cima e o fio da lateral. E aqui eu vou puxar o que eu vou dar início, que é este verdinho aqui. Coloco aqui na agulha e puxo ele pra dentro aqui do trabalho. E eu vou trabalhar o próximo ponto baixo normalmente, sempre pegando ainda a parte de trás aqui, né, o fiozinho só de trás do meu trabalho. Faço um ponto baixo, volto meu marcador aqui. E este fio laranja, eu posso puxar ele, que ele já vai estar arrematado. Deixa eu dar um espacinho aqui pra vocês verem. Pego o meu fio laranja, ó, pode puxar ele, que ele não vai escapar. Já tá feito a troca de cor aqui na peça. E agora, usando a nova cor, que é essa verdinha, eu vou fazer toda uma fileira, uma carreira inteirinha, só usando o verde aqui. Ah, um detalhe, né? Aqui precisa arrematar esses dois fiozinhos, para eles não escapar a troca de cor. Então, eu vou dar só um nozinho, não vou apertar muito forte, só para poder ficar fixo aqui na parte de trás do trabalho. Olha aí. E aí, depois, eu faço o arremate aqui desses fios, passando aqui por dentro. Mas aqui ele já não escapa, ó. Aqui tá feita a troca de cor e não escapa. Então, eu vou fazer uma carreira inteira aqui usando o verde. Aqui eu já tô chegando no final da minha carreira. Só tô fazendo uma fileirinha aqui de ponto sobre ponto usando o verde. Ou a cor que você escolheu aí. Eu coloquei o verde pra ficar uma coisa meio parecendo cenoura. Esse laranjadinho aqui com as texturas, e aqui a gente faz acabamento como se fosse aquela partezinha da cenoura, então eu achei bacana. Então, aqui, cheguei no final da carreira, tirei o meu marcador, e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro, ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo, ponto baixíssimo, aqui a gente já vai trabalhar pegando os dois fios normalmente aqui do ponto, né? Antes a gente tava pegando só o fiozinho da parte de trás, mas agora a gente vai fazer pegando os dois. Para fazer o ponto baixíssimo, eu entro aqui e puxo e puxo. Uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. E vou fazer esse trabalho, né, que vai ficando com esse acabamento aqui, por toda a minha volta, sempre fazendo uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. Até chegar aqui onde a gente começou. Então, aqui eu já fiz toda a minha volta. Vou finalizar aqui no primeiro, fazendo ponto baixíssimo. E aqui é só arrematar o fio. Então, aqui tá finalizada essa parte, que é onde vai os chocolates, os confeitos, aquilo que você vai querer colocar aqui dentro de decoração. Olha que lindinho que ficou. E uma sugestão que eu tenho também é, se você quiser, aqui ele fica com a base e a gente pode colocar ela um pouquinho pra dentro assim, que se colocar, apertar pra fora, ela fica mais assim pra fora. Mas como a gente fez com o trabalho aqui, começando desde o início essa base, ele dá esse levantadinha na lateral e aí vai ficar com a base reta. Mas se você quiser ela muito retinha, bem retinha mesmo, você corta um pedacinho de plástico. Isso aqui é uma tampinha de amendoim, ó. Um amendoim que eu tinha aqui em casa. Aí você corta do tamanho aqui da base que você quer e coloca por dentro do teu trabalho. Que daí ele vai ficar realmente com uma base super, hiper retinha. Mas eu não vejo muita necessidade neste daqui, porque ele já fica com a base retinha, ele já fica certinho, já fica em pé bonitinho, mas é opcional. Se você gosta da base bem reta e durinha, aí você coloca um pedaço de plástico na parte interna aqui do nosso cachepôzinho. Então, já aproveitando que a gente tá aqui neste clima de Páscoa, fazendo este coelhinho maravilhoso, olha aqui as outras opções que eu quero mostrar pra vocês, que eu já tenho tutorial disponível aqui no canal. Essas duas pecinhas aqui, o ovinho de decoração e tem essa cenoura maior.
E também, no decorrer do vídeo, eu vou mostrando outras peças que eu já tenho disponível aqui no canal. Eu tenho uma playlist completa, com tutoriais maravilhosos. Agora aqui nós vamos fazer as orelhinhas. Então, eu vou começar fazendo o anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Fiz o anel, agora eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Finalizei meus 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico, puxando aquele fiozinho inicial e faço um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu tô com 6 pontos baixos, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Se você quiser, você já vem com o teu marcador para você não se perder. Então, aqui é um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um aumento. Eu vou repetir por toda a minha volta, que na verdade são 3 vezes. Então, eu fiz aqui a primeira sequência, eu vou fazer um ponto baixo, na próxima, um aumento. A última vez, fazendo um ponto baixo. Aqui eu já vou aproveitar para arrumar meu trabalho. Então, tá faltando eu ainda fazer o aumento, mas eu já vou dar uma ajeitada aqui, ó, para ele já ficar no formato que eu quero. E para não te atrapalhar este fio inicial, puxa ele aqui pelo buraquinho para baixo. E depois a gente devolve ele aqui para a parte de cima. Pelo menos ele não fica te atrapalhando aqui enquanto você vai fazendo a sua peça. Então, como eu disse, ainda tava faltando o aumento, né? O último aumento aqui desta carreira. Então, aqui eu venho e faço o meu último aumento. E aqui nós estamos encerrando esta carreira com 9 pontos baixos. Tiro o meu marcador, próxima carreira, faço um ponto baixo e volto o marcador. Aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou sempre ajeitando o trabalho assim para ele ir pegando o formato certinho. Então, aqui são 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a carreira também. Então, eu fiz 2 pontos baixos, no próximo, o meu aumento. E aqui eu vou fazer o último aumento da minha carreira no meu último pontinho. E nós encerramos com 12 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo para dar início à nossa próxima carreira e volto o meu marcador. Então, como aqui nós estamos com 12 pontos baixos, eu vou fazer agora por uma sequência de 3 carreiras, ponto sobre ponto. Então, eu não vou fazer aumento nem diminuição, apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Tô chegando aqui no final dessa minha última carreira, então, a gente fez apenas 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Vou tirar meu marcador para dar início à nossa próxima carreira fazendo um ponto baixo. E volto o marcador. Aqui nós vamos trabalhar agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 2 pontos baixos e a diminuição. Eu sempre faço a diminuição pegando um fiozinho aqui de cada ponto, desses 2 pontos, né? O fiozinho da frente, e finalizando o ponto normalmente. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. E aqui é minha última diminuição. Finalizei aqui, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui para a próxima carreira. E aqui, como a gente fez diminuição, eu finalizei com 9 pontos baixos. E a nossa próxima carreira, eu vou apenas fazer ponto sobre ponto. Então, é uma carreira de 9 pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo e volto o marcador. Próxima carreira e nossa última carreira também, eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo, que no caso aqui eu já fiz, e agora uma diminuição. Então, eu entro aqui e vou fazendo sempre um ponto baixo e uma diminuição.
E aqui a última diminuição da minha carreira. Posso tirar o marcador, que aqui a gente já encerrou a nossa orelhinha. Faço um ponto baixíssimo só para poder encerrar o fio e deixo um pedaço para costura. Então, aqui a gente faz duas orelhinhas fazendo a mesma receita. Para fazer o bracinho, eu vou fazer um anel mágico. Opa, aqui. A gente vai fazer o braço, então. Para fazer o braço, é um anel mágico, 6 pontos baixos aqui dentro. Finalizei 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel puxando o fio inicial e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui agora eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, eu entro aqui, faço um ponto baixo. Se você quiser, coloca o marcador aqui para dar, ó, para mostrar que é o início da tua carreira. Mas como é uma peça muito pequena, eu costumo não usar para peças pequenas. Então, eu vou contando de cabeça. Então, como eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, e eu tenho 6 pontos baixos, eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Então, eu já fiz meu primeiro ponto, o próximo é um aumento. Essa aqui, primeira vez. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Segundo. E agora, meu último ponto baixo com meu último aumento. Enroscou. Fiz o aumento. Vou fazer um ponto baixo. Aqui já é o início da próxima carreira. Ajeito meu trabalho. Então, como a gente fez uma carreira de aumentos, eu tô com um total de 9 pontos baixos. Aqui eu já fiz um ponto baixo, que é o início da minha próxima carreira. Eu vou fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras de 9 pontos baixos. Mas, se você preferir fazer igual eu vou fazer, eu vou contar no total 18 pontos. Então, eu fiz aqui já 2, aí vou 3, 4, até totalizar 18 pontos, que daí eu sei que já fiz 2 carreiras. Porque para colocar o marcador aqui, ele atrapalha um pouco. Aqui 17 e 18. Então, aqui nós fizemos e finalizamos a carreira de ponto sobre ponto. Aqui, agora, eu posso fazer um ponto baixo, que é o início da minha próxima carreira. Vou colocar o marcador, só para vocês não ficarem perdidos. Fiz um ponto baixo, a nossa próxima carreira agora é de um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou repetir por toda a minha volta, que são 3 vezes. Essa mesma sequência, um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E o último ponto baixo com a última diminuição. E aqui é só encerrar, deixando um pedaço do fio para costura. Lembrando que são 2 também, 2 bracinhos. E para fazer a perninha, eu vou fazer o anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Fiz 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Aqui agora nós vamos trabalhar 6 aumentos, então, em cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Finalizei aqui os meus 6 aumentos. Aqui a gente encerrou com 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo e colocar o marcador. E agora que a gente vai fazer 12 pontos baixos, então, é apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Não tem aumento e nem diminuição. Fiz aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. Aqui, eu vou tirar meu marcador, fazer o próximo ponto baixo e volto meu marcador para dar início à nossa próxima carreira.
Aqui nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu fiz já o meu primeiro ponto baixo, no próximo eu faço uma diminuição. E eu vou repetir por toda a minha volta, um ponto baixo, uma diminuição. Esse fiozinho aqui eu jogo pra dentro, que é o fiozinho que a gente deu início no anel mágico, pra ele não ficar atrapalhando a gente aqui do lado de fora. E aqui eu já vou fazer minha última sequência de um ponto baixo e uma diminuição. E nós encerramos com 8 pontos baixos. Tiro o meu marcador, eu não vou colocar de novo porque eu acho que atrapalha, mas vou começar agora a fazer só uma carreira de 8 pontos baixos. Então, eu já faço aqui e vou contando. 1, 2, e assim eu vou até chegar no meu 8º ponto. 7 e 8. E aqui eu já posso arrematar o fio, deixando um pedaço para costura. Aliás, esquece que eu falei. Aqui eu vou arrematar o fio fazendo um ponto baixíssimo. Só que aqui agora a gente vai arrematar para poder fechar. Eu tinha esquecido que a gente vai fechar o nosso pezinho. Então, aqui eu venho, corto o fio. Só que aí, pra fazer o acabamento, eu vou vir com a minha agulha de tapeceiro. E aqui a gente vai fazer o anel mágico invertido, tá vendo que ele fica com um buraquinho? Se você quiser, coloca um pouquinho de enchimento, mas bem pouquinho mesmo. Vai ser quase nada, ó. Só pra ele ficar num formatinho redondinho. Porque a gente vai fechar esse buraquinho aqui pra depois, quando tiver no corpo, a gente fazer a colocação aqui da perninha no corpinho do coelho. Tá vendo, ó? Quase nada. E aí, a gente vem fazer o anel mágico invertido. Como eu tô com 8 pontos aqui, que foi a minha carreira final, eu vou passar a minha agulha pegando só esse fio do lado de fora 8 vezes, uma passada em cada ponto. Então, eu vou pegando todos esses pontos com a minha agulha. Aqui é o meu 8º ponto. Jogo ela aqui pra baixo, qualquer lugar, só pra poder puxar e ela fechar esse buraquinho aqui. Pra ele ficar uma bolinha, quase uma bolinha, né? Fica essa perninha aqui bonitinha. E aqui, eu não vou deixar fio pra arrematar, porque eu vou colar o pezinho. O pé eu não vou fazer ele costurado, eu faço ele colado. Então, se você não for fazer costura, pode já cortar este fio também. E também são 2 peças, então, repete a receita pro pezinho. Então, aqui pra gente fazer a cabeça do nosso coelhinho, eu começo fazendo o anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Feito 6 pontos baixos, vou fechar puxando o fio inicial e fazer um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. Na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer o aumento. E o aumento são sempre 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Fiz aqui os meus 6 aumentos, faço o próximo ponto baixo e já coloco o meu marcador aqui pra gente dar início à próxima carreira. Esse daqui é o ponto inicial da nossa próxima carreira. Aqui agora nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, o meu próximo aqui é um aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência até o final da minha carreira. Um ponto baixo, um aumento. Aqui eu já tô fazendo o último aumento da minha carreira e a gente vai encerrar esta carreira com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço o próximo ponto para dar início à nossa próxima carreira. Volto o marcador e agora que nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Fiz 2 pontos baixos, o próximo é o meu aumento. E esta mesma sequência eu vou repetir até o final da minha carreira.
sempre fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já tô fazendo o último aumento da minha carreira, que aqui nós estamos encerrando com 24 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no seguinte aqui e volto meu marcador. Esse daqui é o começo da nossa carreira. Que aqui agora nós vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou repetir essa mesma sequência até o final da minha carreira. 3 pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô fazendo o último aumento dessa nossa carreira, que faz finalizar nossa carreira com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço aqui o próximo ponto para dar início à nossa próxima carreira. Aqui nós encerramos com 30 pontos baixos. Nossa próxima carreira aqui, nós vamos trabalhar agora fazendo 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, não vai ter aumento nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 7 carreiras. Feita aqui, então, todas as nossas carreiras de ponto sobre ponto, que a gente não teve nem aumento e nem diminuição, finalizei aqui. Vou tirar o marcador e dar início à próxima carreira. Faço um pontinho e volto o meu marcador aqui, neste ponto. Agora que nós vamos começar as diminuições. Então, eu começo fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição, sempre pegando essa alça de fora aqui do ponto. Pego 2 alças e finalizo o meu ponto normalmente. Aqui foi minha primeira diminuição. E eu vou repetir essa mesma sequência até o final da carreira. 3 pontos baixos, uma diminuição. Finalizei aqui a carreira que nós começamos as diminuições. Vou ir para a próxima. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador. Aqui nós vamos trabalhar agora 2 pontos baixos e uma diminuição. O meu primeiro ponto eu já fiz, que é sempre esse que é o que tá marcador. Fiz o meu segundo e agora eu vou fazer a diminuição. E vou repetir essa mesma sequência até o final da carreira. 2 pontos baixos, uma diminuição. Finalizei aqui a minha carreira de diminuição. Vou tirar o marcador, faço um pontinho aqui para voltar meu marcador, que é o início da nossa próxima carreira. Mas antes de seguir para a próxima carreira, eu vou colocar os olhinhos no meu coelho. Então, eu só deixo o marcador aqui e vou fazer a marcação para colocar os olhos dele. Aqui nós vamos contar entre a 8ª e a 9ª carreirinha. Então, aqui eu vou começar aqui do centro, né, que foi onde eu comecei o meu anel mágico. Vou contar 8 carreiras. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O buraquinho vai ser entre a 8 e a 9. Então, aqui é a 8 e a 9. Então, aqui eu entro aqui em algum lugar e faço um buraquinho só para poder ficar demarcado. E vou colocar um olhinho aqui já para poder ver a posição. Essa é a sugestão que eu dou, mas se você quiser colocar em outro lugar também, fique à vontade. E o próximo olhinho, eu vou contar 5 pontos aqui pro lado e vou colocar também na mesma carreira, que é entre a 8ª e a 9ª. Então, aqui ficou o jeito que eu vou fixar os meus olhinhos. Ai, Nath, mas tá muito perto. Ai, Nath, mas tá muito longe. Gente, vocês colocam do jeito que achar melhor. Quiser dar mais distância, se quiser deixar mais perto, é só colocar no espacinho que você achar melhor. Aqui tá dando, ó, tá dando espaço do meu dedão aqui entre um olho e o outro, que foram os 5 pontinhos que eu pulei. Mas se você acha que não tá legal, é só você colocar na outra posição. E aqui agora eu vou só colocar a minha trava de segurança, ó, porque é os olhinhos com trava para não soltar. Então, aqui eu já coloquei as travinhas de segurança, eu vou continuar fazendo as diminuições
para poder encerrar a parte da cabecinha do coelho. Então, aqui a nossa próxima carreira é de um ponto baixo e uma diminuição. O primeiro ponto baixo já tá com o meu marcador, agora eu faço a diminuição. E eu vou repetir esta mesma sequência por toda a minha carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. Finalizei aqui a minha carreira que estamos fazendo diminuição. Eu já vou tirar meu marcador, que eu não vou mais usar ele. E agora, a gente vai colocar o enchimento antes de terminar as diminuições. Então, você pega o seu enchimento e vai colocando aos poucos e ajeitando o seu trabalho para ele não ficar torto, né? Você vai ajeitando a espuminha aqui para os lados com o dedo, para ele poder ficar certinho no formato da cabeça. Então, aqui eu terminei de colocar o enchimento, tá vendo que eu coloco o suficiente para ele ficar firme, porém não colocar muito para ele não abrir fazer espacinho aqui entre os pontos. Então, é só para você apertar assim, você vê que ele tá todo preenchido, não tá faltando espaço, mas também não vai socando muito para ele não ficar com teus pontos todos abertos. E agora, a gente vai encerrar aqui, fazendo mais 6 diminuições. Então, por isso que eu não vou nem usar meu marcador, porque é apenas 6 diminuições, pra gente já tá quase encerrando a parte aqui da cabeça. Então, agulha na linha aqui, começo fazendo as diminuições. Aqui já tô na minha última diminuição, com bastante cuidado para não puxar o enchimento para fora. Vou deixar um pedaço de fio para arremate e para costura, se quiser também. E agora, eu vou finalizar fazendo o anel mágico invertido, que é com a agulha de tapeceiro. Agulha de tapeceiro ou agulha de tapeçaria? Não sei. Se você souber qual que é o correto, ou se os dois estão certos, deixa aí nos comentários. Então, aqui, ainda faltam 6 pontinhos pra gente fechar, porque ainda tem um espacinho. E eu vou fazer como? O anel mágico invertido. Vou passar a agulha sempre pegando esse fio de fora, pegando esses 6 pontinhos aqui, ó. Passei em um, passei 2, 3, 4, 5 e sexto. Passei dentro aqui a minha agulha destes 6 pontos, né, dessas 6 alças, jogo aqui minha agulha para algum lugar, não importa. E aí, ao mesmo tempo que eu puxar este fio, que é para ele fechar aqui, eu vou apertar com o meu dedão, já para não ficar com essa partezinha saliente aqui. A gente quer que ele fique retinho. Então, eu puxo e aperto, e aí, ó, ele fica super fechadinho. E este fio aqui eu vou deixar, porque a gente vai usar para costura na parte do corpinho. Vamos pro corpo agora. E estes daqui também são opções que você encontra aqui no meu canal. Eu vou deixar a playlist aqui em cima ou também lá no final do vídeo para você assistir todas as opções de decorações que eu tenho já disponíveis aqui no canal de Páscoa. São maravilhosas as opções e eu tenho certeza que você vai gostar de pelo menos um. Então, aqui pra gente fazer o corpo, começo fazendo o anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Fiz meus 6 pontos baixos, fecho puxando o fio inicial e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Feito o ponto baixíssimo, agora nós vamos fazer 6 aumentos, um em cada ponto de base. Feito aqui os meus 6 aumentos, aqui a gente encerrou com 12 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo para dar início à nossa próxima carreira. Coloquei aqui o meu marcador, aqui nós vamos trabalhar agora um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu faço o meu aumento. E vou continuar fazendo esta sequência até o final da minha carreira. Um ponto baixo, um aumento. E já aproveita para você se inscrever no canal e deixa seu like aqui no vídeo, que ajuda muito com a divulgação.
Fazendo aqui a minha última sequência de um ponto baixo e um aumento, encerramos com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador. Aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Então, fiz 2 pontos baixos, no próximo, o meu aumento. E vou continuar assim até o final da minha carreira. 2 pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô fazendo o último aumento desta carreira e nós encerramos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um pontinho e volto o meu marcador. Aqui é o início da nossa próxima carreira. Agora que nós vamos trabalhar por 3 carreiras, ponto sobre ponto. Então, não tem aumento, não tem diminuição. É apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Aqui eu já tô encerrando a minha última carreira de ponto sobre ponto. Lembrando que foram 3, sem aumentos e sem diminuições. Vou fazer o próximo pontinho aqui para dar início à próxima carreira, que aqui nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos, faço uma diminuição. E eu vou repetir esta mesma sequência até o final da minha carreira. 2 pontos baixos, uma diminuição. Fazendo a última diminuição desta minha carreira. E nós encerramos com 18 pontos baixos. Vou tirar o meu marcador e fazer o ponto que inicia a próxima carreira. Agora que nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu não vou fazer nem aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 2 carreiras. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, vou dar início à próxima carreira, fazendo sempre um ponto e colocando o marcador. Aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. E eu vou repetir esta mesma sequência por toda a minha volta. Um ponto baixo, uma diminuição. Tô fazendo a última diminuição desta carreira, que estamos encerrando aqui com 12 pontos baixos. Vou tirar meu marcador para a próxima carreira. Faço um pontinho e volto o marcador aqui. Aqui nós vamos trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui nós só vamos repetir 12 pontos baixos. Fiz aqui a carreira de ponto sobre ponto, já vou tirar meu marcador que eu não vou mais usar e vou colocar o enchimento aqui no corpinho. Então, aqui eu coloquei um pouquinho de enchimento, sempre lembrando de colocar o suficiente para ficar firme, porém não muito para não abrir os teus pontinhos aqui e ficar com um buraquinho. Então, aqui já tá feito. Agora, a gente vai já arrematar esse espaço que tá aqui, nessa abertura do trabalho. Cortei aqui um pedaço do meu fio e com a agulha de tapeceira a gente vai fazer o anel mágico invertido, mas dessa vez são 12 pontos que a gente vai pegar a alcinha para fechar. Então, aqui eu vou, igual eu mostrei antes, sempre pegando a alça de fora do ponto. Vou passar em todos os meus pontos, nos 12 que eu tenho aqui no trabalho. Passei aqui todo o meu fio por toda a volta. Vou jogar a agulha aqui para algum lugar. E vou puxar o meu trabalho e vou ajudar aqui empurrando com o meu dedão para poder fechar este espaço bem bonitinho. Ele dá uma amassada, a gente arruma. Ele vai ficar com a base um pouquinho mais reta
exatamente para depois vir e colocar a cabeça aqui em cima, dar o encaixe legal. E vamos para a parte do rabicózinho dele, do pompom, pra gente colocar ele no rabinho. Então, aqui, para fazer o pompom, eu vou usar um pouquinho de lã, que a única que eu tenho era desse quadradinho aqui. Tô desfazendo ele. Cadê o fio? E um garfo. Quem tiver aquelas maquininhas de pompom, é muito melhor fazer nelas. É que como eu não encontrei, eu vou fazer aqui só para quebrar um galho. Então, aqui a gente vai começar fazendo 25 voltas. Segura o fio aqui para trás. 25 voltas aqui no garfo. Fiz 25 voltas, posso cortar o fio aqui. E vou pegar um outro pedaço para amarrar este pompom. Joga ele um pouquinho aqui pro meio do garfo, para você conseguir passar o fio aqui no meio dele. E aqui, ó, a gente vai dar um nozinho, mais ou menos. Este nó, ele é só para segurar um pouco antes de tirar aqui do garfo. Não vou nem apertar muito. Segura esses fios aqui separados, porque a gente ainda vai precisar apertar e deixar bem fixo este pompom. Então, eu só fiz uma amarraçãozinha aqui e vou segurar para não perder esses dois fiozinhos aqui. E agora, a gente vai cortar essa parte aqui da lateral do garfo com uma tesoura. Você entra aqui no meiozinho e vai picotando. E do outro lado, a mesma coisa. Eu não sou nenhuma expert em pompom, isso daqui que eu tô fazendo é só esse modelinho bem básico, de um jeito simples aqui, que dá pra fazer, pra você fazer o teu coelhinho. Então, aqui, a gente cortou as duas laterais do pompom, lembra aquele fiozinho do nozinho inicial? Vou vir aqui nele, agora eu vou apertar bastante. Aperta pra não escapar nenhum fio teu aqui pra poder fazer o pompom. Dá outro nozinho e aperta bastante. E agora ele tá bem fixo aqui. E agora a gente vai, esses fios maiores aqui você pode cortar. E aqui agora a ideia é deixar ele bem despenteado. Pode ir passando a mão assim, ou se tiver um pentinho que seja pequeno, vai passando ele, que é para desfiar toda essa parte aqui da lã. E depois a gente vai acertando o tamanho desses fios, né? Que ele tá todo descabelado aqui. A gente vai passar a tesoura e vai acertando para poder ficar bonitinho. Então, é só ir desfiando a lã. Agora que já tá um pouco mais desfiado, você vai vir com a tesoura, deixando, sempre fazendo redondinho. Então, vai tirando estes excessos assim, de lã, vai rodando o trabalho e vai cortando. E aqui, ó, você vai acertando e ele vai se transformando num pompom bonitinho. Só ir passando, vai apertando ele também para poder ficar redondinho. E os fiozinhos que vão se destacando, a gente corta para poder deixar todos do mesmo tamanho. E aqui, eu já vou finalizar este meu pompom, já cortei. Se eu ver que aparecer mais algum outro fiozinho espetado, eu passo a tesoura. Mas agora, a gente vai fazer todos os arremates. Então, aqui a gente vai começar costurando as orelhas. Lembrando que a parte que a gente começou o anel mágico, contamos, né, as carreiras para colocar o olho, essa parte aqui é para cima. Então, eu venho aqui, posso vir com a ajuda de alfinetes para poder ir centralizando a orelhinha aqui para depois costurar. Vem aqui, prende. Vou costurar bem aqui no topo, ó. Uma do ladinho da outra. E a costura eu sempre falo, cada um
tem o seu jeito de costurar, então aqui eu vou ir acelerando o vídeo para não ficar uma coisa muito pesada aí para vocês ficarem assistindo e chata, né? Então, aqui o que eu vou fazer é pegar sempre um ponto aqui da orelha e um ponto da cabeça. Então, eu passo aqui com a agulha, depois eu pego da orelha. E assim eu vou fazendo a minha costura, sempre conferindo se tá no lugar certo, né? Se é onde eu quero realmente costurar, eu vou sempre olhando para ver se tá certinho. Então, aqui, as duas orelhinhas estão costuradas, aí é só você ajeitar, né? Porque a gente vai apertando por todo lado. Vou costurar a cabeça aqui no corpinho. Aqui a gente vai centralizar a cabeça no corpinho aqui, ó, bem no meio, né? Pra poder ficar equilibrado. E a mesma coisa, vou sempre pegar um ponto da cabeça e um ponto do corpinho. E vamos agora para os detalhes finais, que são prender o bracinho, né? Costurar os bracinhos, mas lembrando do seguinte: nosso coelhinho, ele vai ficar de lado, assim, olhando pra frente, com os bracinhos na lateral aqui. Então, a gente tem que lembrar que não vai prender o braço aqui, um de cada lado do corpinho, seguindo o que é o padrão normalmente, né? A gente coloca um bracinho de cada lado. Aqui, a gente vai colocar um bracinho aqui pra frente e o outro bracinho na parte de trás aqui do trabalho, como se ele estivesse segurando a cestinha dele, que depois vai ser cheia de chocolate. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou já colocar, medindo aqui aproximadamente, né? Onde que vai ficar preso um bracinho, que vai ser aqui. Então, esse daqui eu venho com um alfinetinho e coloco aqui pra saber que eu posso costurar ele nessa posição. E o outro, a mesma coisa. Eu coloco o meu coelhinho aqui do lado da cestinha e vou olhar aqui pra trás e ver qual posição que eu posso costurar ele no coelho para poder ficar com ele com os bracinhos aqui também na cestinha. E coloco um alfinete. Então, tá vendo que a gente vai costurar, ó, os bracinhos vão ficar assim, que é ele segurando a cestinha que vai ter muitos chocolates. E as perninhas é a mesma coisa. Vai ser uma para cada lado aqui, sempre medindo dele tá aqui na lateral, sempre aqui na lateral da cestinha. Vamos primeiro pro bracinho, depois a gente cola, porque as perninhas vão ser coladas, é até mais fácil. Só mede certinho o seu bracinho para ele poder ficar aqui, que a gente vai costurar o bracinho no corpo e depois costurar também aqui na cestinha, para ele ficar fixado aqui. Aqui eu vou costurar no corpo primeiro. Então, aqui eu costurei o bracinho da frente, né? Lembrando que ele tá pro ladinho, porque ele vai segurar a cesta de chocolate. E o outro, na parte de trás, a mesma coisa. Acho que aqui dá pra mostrar, ó. Costuro os dois bracinhos, medindo sempre lá na cestinha. Costurei o bracinho na frente e atrás. Antes de eu terminar aqui as costuras, eu já vou fazer o rostinho dele, do coelhinho, que a gente vai usar um fiozinho rosa. Só pra fazer o narizinho dele. Então, a gente vai fazer aquele nariz bem básico, que é no formato da letra T. Então, eu entro aqui com a agulha, vou sair aqui no meio dos olhinhos,
Pulo um espacinho, no segundo eu entro com a agulha e jogo aqui pra baixo. Quero sair aqui no meio deste buraquinho, pra poder ficar reto. Entrei aqui, fiz este risquinho, agora eu venho aqui com o risquinho pra cima. Vou entrar naquele buraquinho que a gente saiu. E já vou vir aqui de onde eu entrei pra poder arrematar o fio. Então, aqui ele vai formar. Peraí que eu enrosquei. Dei tanta volta aqui que ele vai... Aqui ele forma o narizinho. Bem basiquinho, pra ser bem simples aí pra vocês, porque o restante das coisas já dá um pouco mais de trabalho, então pra não ficar uma coisa muito demorada, a gente faz basiquinho, porque o básico também dá certo. Agora, se você quiser fazer de outro modelinho também, sempre falo. Eu dou a ideia e vocês fazem com a criatividade de vocês. E aqui eu vou fazer também um risquinho preto, que é como se fosse a sobrancelha dele. Só pra ele não ficar com essa cara pálida aqui, cara branca. Ah, depois a gente pode passar blush também, pra dar uma corzinha. Ah, e também pode colocar um lacinho. Quem quiser um lacinho pra ficar uma menininha, pode colocar um lacinho também, vai ficar legal. Então, aqui na parte de cima dos olhos, eu vou fazer só um risquinho com o fio preto. Uma carinha de dó, ô pecado. Ficou bonitinho, né? Aí, é só fazer esse... Tô usando o fio rubi e uma agulha de costura, porque é um fio fininho. É até mais legal de usar ele pra fazer esses acabamentos. E aqui é só cortar também. Então, aqui a gente fez o rostinho. E agora, a gente vai vir aqui com este fio, que ainda é aquele fio da costura do braço. Eu vou jogar ele lá na pontinha, na saída aqui do bracinho dele. Então, vai jogando aí. Ó, joguei aqui. Vou jogar mais lá pra frente, que eu quero que ele saia aqui na parte de trás do bracinho dele. E vou fazer isso com o outro também. Oh, meu fio tá desfiando. Cortar. E agora, com estes fios bem na pontinha aqui do braço dele... Ah, mas espera aí, né, Nath? Nath tá passando na frente aqui as coisas. A gente vai costurar o bracinho aqui. Mas antes, eu vou aproveitar para colocar o pezinho dele, né? Que é colado. O pezinho não tem segredo. Como ele é colado, você só vai colocar ele aqui no chão e medir a altura aqui para não ficar, né? Você não colocar aqui na parte de cima e ele ficar flutuando. Então, encosta o seu coelhinho na mesa aí. E aí, na mesma direção do bracinho, você vai colocar colado a sua perninha. Tanto na frente quanto atrás, que daí na hora que a gente tiver... Deixa eu prender aqui só com alfinete. Porque na hora que a gente tiver colocando aqui, ó, ele vai ficar bem certinho já na altura que tem que ficar. Então, primeiro eu vou colar as perninhas antes de fazer a costura no cachepô ali na cestinha. Então, é essa altura aqui. Eu vou usar cola.
e vou esperar secar agora um pouquinho. Então, aqui eu terminei, esperei um pouquinho secar pra não correr o risco da cola ainda não tá seca e sair a perninha dele. Então, agora, com o fio na minha agulha, você vai vir aqui, colocar um do lado do outro. E aqui onde dá a altura do bracinho, eu entro com o meu fio aqui, passo pela cesta e volto no outro pontinho lá pro braço. Eu vou fazer isso só 2 vezes, eu entro uma vez, passo e entro de novo pelo mesmo espaço e volto. Eu passo aqui por dentro da cestinha e volto aqui. Fiz isso com um bracinho, vou fazer com o outro, medindo na altura dele sempre. Porque a ideia é ele ficar em pezinho assim, então, você só vai ver qual que é a altura do bracinho e passa aqui. Então, ele vai ficar ali só um pontinho, que é onde a gente passou. E aqui agora eu vou juntar esses 2 fios, volto aqui passando por dentro, para poder arrematar eles aqui no corpinho. Volto por dentro e vou arrematar. Arrematado os fios, falta agora só o rabicózinho dele, que a gente fez de pompom. Vou passar um pouquinho de cola. Também vou medir aqui, para ele ficar em pezinho. Então, para ele poder ficar retinho, eu venho aqui, vamos supor que aqui é a mesa. Eu vou deixar ele na mesa certinho, vou ver onde que o pompom ajuda a deixar ele retinho. Se caso ele tiver um pouquinho pendente, vê se dá pra vocês ver assim. Aí, tá vendo, ó? Aí eu coloco aqui pra poder dar o encaixe. Então, aqui, ó, eu vou colocar o meu nessa altura mais ou menos. Eu vou ver aqui se ele tá certinho, retinho, e vou vir com o rabicó aqui, um pouquinho de cola e colar. Então, eu já passo a cola aqui. E na hora que eu fizer a medida, ele já vai estar no lugar certo. Venho com o pompom, deixo ele retinho e encaixo aqui no rabinho, na posição do rabinho dele. Que daí ele vai ficar bem equilibrado. E foi assim que finalizou o nosso coelhinho. Seria mais legal se eu tivesse chocolate para colocar nessa cestinha? Seria, mas como eu sou uma pessoa que tá fitness, eu não tenho chocolate em casa. Então, mostrei aqui só como que funciona a cestinha, ó, eu coloquei estas cenouras, a bagunça ali atrás, que é a bagunça que eu faço para gravar os vídeos, então vocês ignorem. E aqui, ó, como que ficou lindinho o nosso coelhinho com cesta. Você pode usar muitas opções aí para decorar, para dar de lembrancinha, colocar um monte de chocolate aqui dentro, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Tem uma playlist aqui no meu canal com vários tutoriais, inclusive com algumas dessas peças aqui, ó. Você encontra o passo a passo completo aqui no meu canal, destes coelhinhos maravilhosos. Ovinhos, cenoura, porta-guardanapo, muitas opções. Eu vou deixar a playlist aqui no final do vídeo. E se você também quiser me seguir, coloca o arroba lá no meu Instagram, é @atelier.danat, e me marca também, que eu gosto de ver, eu fico muito feliz quando vocês me mostram que vocês estão fazendo algum tutorial que é aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!